O exército de Israel atacou o grupo terrorista Hezbollah em Beirute, no Líbano. Esse bombardeio não foi direcionado às bases bélicas do grupo terrorista, mas sim às agências financeiras. Nosso correspondente Luca Bassani chega ao vivo aqui no Linha de Frente e na frente e explica esse ataque. Boa noite, Luca Bassani. Boa tarde, Capês, a toda a nossa querida audiência em mais uma semana, acompanhando todos os eventos principais que acontecem no mundo, a exemplo da guerra no Oriente Médio, Capês. Como você bem anunciou, um ataque pontual sobre as instituições financeiras dentro do Líbano que estariam dando respaldo financeiro ao Hamas, bancos que são que recebem, né, fundos do Irã e de outros doadores de outros países simpatizantes dessas causas fundamentalistas e que ajudam o Hezbollah a recrutar mais homens, a comprar mais armamentos, realizar os seus treinamentos e estarem sempre presentes em várias partes do sul do Líbano. Esse ataque realizado por Israel, ele foi bem sucedido e uma resposta àquilo que o premier Benjamin Netanyahu chama de um ataque à sua residência na região de Cesareia, no norte de Israel. Segundo o que foi noticiado durante o último final de semana, a casa de Netanyahu teria sido observada por drones que foram então abatidos. Até mesmo Netanyahu não estava nesta residência naquele momento, algo que ele chama de uma ameaça clara ao povo de Israel, tentando atacar o seu chefe de governo. O Hezbollah, por enquanto, não assumiu a autoria deste ataque, mas o Irã, em sua missão diplomática dentro das Nações Unidas, disse que o Hezbollah estaria por trás e que isso mostra a coragem do grupo. De qualquer maneira, a guerra tem sido muito violenta, muitos ataques aconteceram também na faixa de Gaza contra o Hamas, e nas últimas 24 horas, os órgãos responsáveis por contabilizar as perdas dizem que mais de 70 pessoas morreram. Da mesma maneira como nós estávamos na semana passada, muitas conversas diplomáticas continuam acontecendo, a pressão dos americanos em tentar selar um acordo de cessar-fogo, nem que seja por 3 semanas antes das eleições, o que seria um grande trunfo ao governo democrata de Joe Biden e da vice Kamala Harris, para mostrar que estão de fato fazendo algo de positivo dentro da política do Oriente Médio. Mas não há indícios que isso possa acontecer. A guerra segue violenta, com muitas declarações de ambos os lados, inclusive ataques do Hezbollah acontecendo na cidade de Haifa, a terceira maior de Israel, na costa do país. Tudo indica que os próximos dias serão intensos e com outros bombardeios acontecendo de ambos os lados, o que dá uma perspectiva bastante negativa para a conclusão desse conflito. Luca Bassani, eu ouvi você dizer, houve vítimas nesse atentado, então? Quem eram essas vítimas? Foram identificadas? Se eram militares, se não eram? Que entidade que é essa? Você conseguiu apurar que tipo de atividades que elas fazem? São entidades que apoiam causas sociais e são atacadas. Queria saber o que Israel levantou sobre essas entidades e quem são os civis, se algum deles foi identificado entre os mortos. Olha, Israel não costuma dizer quantos civis foram mortos nas suas operações, mas eles disseram que 3 terroristas do Hezbollah, em relação às operações do Líbano, foram eliminados nos subúrbios de Beirute, a capital do país, e que estariam ligados exatamente no recrutamento e no fato de angariar fundos para essas organizações. É bom te explicar, Capês, que o Hezbollah, a gente fala que é um grupo terrorista, porque de fato utiliza-se de práticas terroristas para intimidar Israel e os seus inimigos, mas tem tanto um braço político, que é presente inclusive no parlamento do Líbano, e um braço militar, que aí atua de forma bastante robustecida, se assim podemos dizer, dentro do sul do Líbano, nas montanhas do Vale do Bekaa, entre outras localidades de difícil acesso. Isso desde o final dos anos 80, começo dos anos 90, então é uma região onde eles dominam muito bem essas táticas de guerrilha, essa guerra híbrida até muitas vezes utilizando de muitos informantes, e por isso Israel tem tido relativa dificuldade, assim como teve em 2006, em eliminar o maior número de terroristas, neutralizar, como você prefere, durante as suas operações. Mas eles disseram que já é um grande passo. O que eles querem é não só impedir com que eles possam atacar Israel, mas que eles possam, no futuro, voltar a se armar. Afinal, isso a gente viu acontecendo com o próprio Hamas. Mesmo com 1 ano de guerra, a gente percebe que o Hamas conseguiu se rearmar durante esses últimos dias, inclusive fazendo ataques com foguetes de Israel, foguetes que não têm a mesma precisão, o mesmo grau de destruição que tem
o Hezbollah, mas de qualquer maneira isso impressiona, então é algo que Israel quer fazer também, chegar nas entranhas de onde esses grupos terroristas conseguem o seu financiamento, conseguem os seus armamentos e conseguem se organizar de forma tão detalhada a ponto de prolongar uma guerra por mais de um ano contra um dos exércitos mais poderosos do mundo. Olha, Luca, muito obrigado. Eu sei que você vai voltar mais tarde conosco. Por hora, muito obrigado por atender aqui o Linha de Frente.